Boa tarde, turma. Hoje nós iremos falar sobre a continuação da unidade 1. E hoje iremos iniciar comentando sobre os oceanos. O que é um oceano? Ele vem ser o componente principal da superfície terrestre, que ele vai ser constituído por água salgada, e ele vai formar a maior parte da hidrosfera. Os oceanos ocupam a maior parte da superfície da Terra. Ao todo, somam 360,56 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a um pouco mais de 70% da área do planeta. Eles são constituídos de água misturadas com sais minerais e ocupam as principais e mais amplas depressões do relevo do planeta. Existem 5 oceanos, que são Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. O Oceano Pacífico ele é o maior entre os 5 oceanos. Ele recobre parte considerável da superfície terrestre e apresenta uma área de aproximadamente 166 milhões de quilômetros quadrados. É no Pacífico que vai ocorrer 2 fenômenos, que são a El Niño e a Laninha. O que são esses fenômenos? Vocês já estudaram ele no ano anterior. O El Niño são alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água e do Oceano Pacífico, que vai estar alterando aí o clima. Já a Laninha é o contrário do El Niño. Ele diminui a temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico. E ele vai ter mudanças nos padrões de precipitação de temperatura ao redor da Terra. O Pacífico ele vai ter profundidade média de 4.028 metros. Seu ponto mais fundo está na chamada Fossa das Marianas. O que são fossas? São áreas de grande depressão resultante dos movimentos tectônicos. Nos oceanos é dominada a fossa submarina e elas vão atingir aproximadamente 11.000 metros e mais profunda, portanto, que a altura do Monte Everest. Tem ainda o Oceano Atlântico, que vai ter uma área de aproximadamente 86 milhões de quilômetros quadrados. O Atlântico é o segundo maior oceano do planeta. Ele tem uma profundidade de 3.926 metros. Seu ponto mais fundo está na fossa de Porto Rico, com 8.605 metros. No Panamá está localizado o Canal do Panamá, uma construção que liga os oceanos Atlânticos e Pacífico. Por esse canal passam em torno de 12.000 embarcações por ano, o que faz dele uma importante via comercial. Como vocês podem observar nessa imagem, tem essa grande ponte que vai ligar os dois oceanos e várias embarcações indicando aí que servem como via comercial. Já o Oceano Índico, ele vai ser o terceiro maior oceano do planeta. O Índico ele tem uma área com cerca de 73 milhões de quilômetros quadrados, banha a Oceania e a Ásia a leste, a Ásia ao norte e a África a oeste, e é chamado de Mar das Índias, em referência às Índias Orientais, porque era a principal rota comercial no período anterior à expansão marítima, iniciada lá no século XV. A profundidade média desse oceano é de 3.963 metros, e como vocês podem observar nessa imagem ao lado, é representando aí o Oceano Índico. Existe ainda o Glacial Ártico, que ele vai apresentar uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. Ele vai ser formado por um conjunto de mares, com águas principalmente do Atlântico e do Pacífico, e a sua parte considerável de superfície está congelada. Sua área vai aumentar no inverno polar e diminui no verão. Já o Glacial Antártico, ele vai ter uma área de aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados. O Oceano Glacial Antártico ele vai ser formado pelas águas do oceanos tanto Pacífico, Antártico e Índico. Sua área ela foi delimitada pelo Tratado da Antártida em 1959, que não permite com que se tenha moradia lá, sobrevivência humana, e sim somente para fins de pesquisas e de estudos que podem ir para lá. Nele existe grande biodiversidade, incluindo pinguins, leões marinhos e baleias.
Em relação à localização geográfica do Brasil, é interessante falar sobre algumas principais características, que são a sua área, que vai ter 510,3 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil ele vai ocupar aí vai ter uma ocupação de 85 mil quilômetros quadrados também, o que vai corresponder a aproximadamente 1,7% da superfície da Terra. Com relação ao continente americano, o país ele representa 19,8% do território, considerando as divisões da América. Ele ocupa 35,7% da América Latina e 48,3% da América do Sul. E por ter essas dimensões, o Brasil ele é o quinto país em extensão territorial no planeta, depois de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Como vocês podem observar nessa imagem, o Brasil ele vai ocupar a quinta posição dos países mais extensos, perdendo apenas para a Rússia, China, Canadá, China, Estados Unidos e, por último, o Brasil. Em relação ao Brasil na América do Sul, ele vai ser composto por outros 11 países, que vai ser Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e entre outros. E também a Guiana. Só que a Guiana Francesa, ela é um departamento ultramarino da França, ou seja, ela é um tipo de divisão administrativa, ou seja, indica que o território ele faz parte do governo francês. Nosso país ele vai ser o maior em extensão territorial e ele vai se encontrar na zona de iluminação intertropical, que vai ser delimitada pelo Equador e pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio. E esse tal posicionamento ele garante a presença predominante de climas quentes, como são o nosso, que é o equatorial, e também o tropical. As médias térmicas elas são baixas e ele apresenta pouco mais de 23 mil quilômetros de limites. Desse total, 15.709 quilômetros são terrestres e 7.037 são marítimos. Em suas fronteiras terrestres, o Brasil vai fazer divisa com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção somente para o Chile e Equador. É muito comum utilizar o termo país com dimensões continentais ao se referir ao Brasil. Essa expressão ela vai ser utilizada em virtude das grandes extensões latitudinal e longitudinal. Em relação aos pontos extremos do Brasil, nós vamos ter aí 4 principais, que ao norte vai ter o ponto que vai localizar o estado de Roraima, mais precisamente no Monte Caburaí, que é onde nasce o rio Ailã, que é a primeira imagem. A segunda imagem, que é no sul, que é esse ponto localiza-se no estado do Rio Grande do Sul, por onde o arroio Chuí deságua no oceano. Esse arroio significa a denominação dada a pequenos rios no sul do país. Alerte, esse ponto ele vai ser localizado no estado da Paraíba, em Ponta dos Seixas, e a oeste, esse ponto ele vai se localizar no estado do Acre, na nascente do rio Moa, como vocês podem observar nas imagens. A extensão territorial brasileira ela garante ao país grandes possibilidades naturais e econômicas, como fonte de energia, minérios e solos férteis. Contudo, tal característica pode apresentar algumas complicações, como dificuldade de manter e construir estradas, além de problemas relacionados à distribuição de energia, abastecimento, administração e fiscalização das fronteiras do país. Enfim, são alguns problemas que o nosso país ele ainda enfrenta, porque em relação a questões naturais tínhamos tudo para ter um país desenvolvido. Só que ainda somos considerados país em desenvolvimento, país que ainda estão se desenvolvendo. Infelizmente, porque graças à diversidade natural, à grande biodiversidade que nós temos, era para a gente estar à frente desses países aí, comandando tudo. Só que, infelizmente, o governo inclui outros fatores, como administrativos, governamentais, e que acaba fazendo com que isso não seja possível. Mas só que nós temos que ter fé e esperança que tudo isso vai mudar, tudo isso vai melhorar, e quem sabe não possamos nos destacar
como um dos países mais desenvolvidos do mundo. Essa foi a finalização do capítulo da aula da unidade 2. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos. E até a próxima.